Nos últimos meses, temos assistido a uma crise fiscal que já não está mais restrita aos números técnicos do governo ou dos analistas de mercado. Ela está transbordando e afetando diretamente o dia a dia do brasileiro. O aumento dos preços dos alimentos, dos combustíveis e a alta do dólar são sintomas claros de um problema muito mais profundo. Além disso, a Bolsa de Valores tem apresentado quedas expressivas, refletindo a falta de confiança dos investidores na economia nacional. Tudo isso se traduz em um cenário de instabilidade que atinge não apenas grandes empresários e investidores, mas principalmente o cidadão comum, que precisa lidar com um custo de vida cada vez maior. Para compreender esse cenário, precisamos entender suas causas. O governo, ao longo dos anos, adotou uma estratégia recorrente para lidar com o problema fiscal: aumentar a arrecadação de impostos. A lógica por trás dessa medida é simples. Ao arrecadar mais, teoricamente, o Estado conseguiria cobrir suas despesas e reduzir o déficit público. No entanto, esse plano falha porque o aumento de impostos não é acompanhado por um controle efetivo dos gastos governamentais, que permanecem elevados e, em muitos casos, crescem ainda mais. Como resultado, temos um governo que arrecada cada vez mais, mas gasta de forma descontrolada, gerando um rombo nas contas públicas que nunca se resolve. O setor produtivo é uma das principais vítimas dessa estratégia. Empresários, empreendedores e trabalhadores veem o peso dos impostos crescer, tornando a atividade econômica cada vez mais difícil. Para uma pequena empresa, por exemplo, os tributos podem representar uma grande fatia do faturamento, reduzindo a capacidade de investimento, inovação e contratação de novos funcionários. Para as grandes empresas, o problema se manifesta na perda de competitividade, já que a alta carga tributária encarece os produtos e serviços brasileiros no mercado global. No fim das contas, quem paga essa conta é o trabalhador, que enfrenta dificuldades para conseguir e manter empregos, além de ver seu poder de compra corroído. E quando o governo percebe que, mesmo aumentando impostos, o problema fiscal persiste, surge uma outra solução ainda mais perigosa: a ampliação da base monetária. Isso significa, na prática, emitir mais dinheiro para tentar tapar os buracos nas contas públicas. Mas essa estratégia tem um efeito colateral devastador: a inflação. Quando mais dinheiro entra em circulação sem um correspondente aumento na produção de bens e serviços, o valor da moeda se dilui e os preços sobem. O impacto disso é direto na vida do cidadão comum, especialmente dos mais pobres, que sentem a inflação com muito mais intensidade. A inflação é um dos piores inimigos da população, pois corrói o poder de compra. Salários que antes eram suficientes para cobrir despesas básicas passam a não ser mais. Aquele valor que uma família separava para a feira do mês começa a comprar menos produtos. O combustível sobe, o aluguel fica mais caro e a vida se torna uma luta constante para manter o padrão de vida. Os mais ricos conseguem se proteger investindo em ativos financeiros, mas a maioria da população não tem essa alternativa. Assim, são justamente os mais vulneráveis que pagam o preço das decisões equivocadas do governo. O problema é que, para um governo acostumado a gastar mais do que arrecada, tomar medidas responsáveis e impopulares, como a redução dos gastos públicos, não parece ser uma opção. Cortar despesas significa reavaliar programas ineficientes, reduzir privilégios e enxugar a máquina pública, o que inevitavelmente desagrada grupos políticos e setores que dependem diretamente do governo. Mas sem essa correção de rota, continuaremos nesse ciclo vicioso. Gastos excessivos levam a déficits fiscais, que resultam em aumento de impostos ou emissão de moeda, o que por sua vez gera inflação e reduz ainda mais o crescimento econômico. O que podemos esperar do futuro se esse caminho continuar sendo seguido? Mais dificuldades para a população, mais instabilidade econômica e um ambiente cada vez menos propício para investimentos e geração de empregos. O Brasil já passou por períodos de inflação alta e crises econômicas severas no passado. E a história nos ensina que políticas irresponsáveis nunca trazem bons resultados.
Se não houver uma mudança na forma como as contas públicas são administradas, corremos o risco de reviver momentos muito difíceis. A solução para essa crise não passa por fórmulas mágicas ou medidas paliativas. É preciso responsabilidade e compromisso com o equilíbrio fiscal. Isso significa que o governo deve, antes de tudo, cortar gastos desnecessários, promover eficiência na administração pública e criar um ambiente econômico saudável para o setor produtivo. Menos burocracia, menos impostos e mais incentivo ao empreendedorismo são caminhos que podem ajudar a reverter essa situação. Além disso, a população precisa estar atenta e cobrar dos governantes uma gestão que realmente priorize o bem-estar de todos, e não apenas a manutenção da máquina pública. O Brasil tem um imenso potencial, mas para que esse potencial se transforme em crescimento real, é fundamental que haja responsabilidade na condução da economia. Um país que sufoca sua população e seus empresários com impostos excessivos e inflação descontrolada não tem como prosperar. A mudança começa com informação e conscientização. Quanto mais as pessoas entenderem o impacto das políticas fiscais em suas vidas, maior será a pressão por uma gestão pública mais eficiente e comprometida com o futuro do país. Esse vídeo é um convite à reflexão sobre os rumos da nossa economia. Precisamos debater, cobrar e exigir soluções que não penalizem os mais pobres e que garantam um crescimento sustentável. O Brasil tem jeito, mas isso exige coragem para tomar as decisões certas. E essa mudança começa agora, com cada um de nós.